Um alimento comum na dieta de muitos brasileiros é a farinha de mandioca, especialmente na Bahia, onde este artigo está quase sempre presente nas mesas. A fabricação desse produto acompanha sua procura pelos consumidores, o que atualmente não representa um dado positivo para os comerciantes de farinha. Mesmo sendo considerado um alimento típico da Bahia, a sua procura vem caindo, seja pela diversidade de outros produtos alimentícios ofertados pelos supermercados, seja pela mudança no paladar das novas gerações. O fato, atestado pela unanimidade dos vendedores, é que os lucros da farinha de mandioca vêm diminuindo significativamente ano após ano. Órgãos especializados, como o IBGE e a Embrapa, demonstram, a partir de pesquisas, que no Nordeste as áreas reservadas ao plantio de mandioca diminuíram expressivamente nas últimas décadas, gerando uma menor produção. E mesmo assim, a quantidade de farinha produzida nessa região se mantém superior à demanda, ou seja, a quantidade de farinha produzida é maior que a procura dos consumidores. O impacto recai sobretudo no vendedor e produtor artesanal da farinha. Nos mercados municipais e nas feiras livres, podemos com maior facilidade observar essas mudanças. E foi nesse ambiente que encontramos os três Raimundos, os personagens principais desse documentário, que conheceremos mais tarde. Tradicionalmente, o plantio da mandioca e a produção de sua farinha é uma atividade familiar, agregando no espaço da roça e da casa de farinha vários membros de uma família: pai, mãe, filhos, filhas, avós, todos ajudam, principalmente na etapa da raspagem da mandioca. Esse costume, como tantos outros, é antigo, remonta a outras experiências de um passado secular. Nem sempre o consumo e a produção da farinha se apresentaram como hoje, pois durante séculos, no Brasil, a farinha de mandioca representou o mais importante artigo alimentício do território. A mandioca, cujo nome científico é Manihot esculenta, é uma raiz originária da América Central e das regiões norte do Brasil. Os portugueses a chamavam de pão da terra, o que já denota o seu lugar na visão dos estrangeiros. Seu cultivo em terras americanas, local de sua origem, remonta a mais de 1 milênio antes da chegada dos europeus no Brasil, em 1500. Inicialmente, este é um produto resultado do labor feminino, né? Acredita que as mulheres indígenas eram as principais responsáveis pela produção de farinha. Então, a importância deste produto é fundamentalmente pensar o lugar da mulher. O lugar da mulher num grupo específico, numa sociedade específica, que nos logrou um produto que é consumido até hoje pela população brasileira. No Brasil, a mandioca tornou-se indispensável para os portugueses. Sendo a farinha um produto capaz de manter a sua qualidade durante vários dias, mesmo sob variações de temperatura, ela representa um valioso artigo para as embarcações que iam do Brasil para Portugal ou para a costa da África. Viagens que duravam meses. Pura, misturada com outros alimentos, assada como beiju, a farinha era parte indispensável do reabastecimento dos navios portugueses. Sua necessidade era tão grande que no século XVII foi emitida uma lei que determinava aos fazendeiros das regiões próximas a Salvador, como o Recôncavo, o plantio de 500 covas de mandioca por cada escravizado que o senhor possuísse. Séculos se passaram, e a farinha não só permaneceu na dieta dos portugueses, mas também ampliou-se para outras culturas, como a dos africanos. A comida dos escravizados, regulada por seus senhores, constituía-se principalmente de farinha de mandioca. Em certos casos, produzida por eles mesmos, em pequenos pedaços de terra concedidas pelos fazendeiros. Na economia colonial, é importante dizer que a farinha desenvolveu um papel fundamental. Se você considerar que o comércio de africanos é um dos ramos comerciais mais rentáveis que se desenvolve a partir da colônia brasileira, é importante você dizer que a farinha é um componente essencial nesse comércio. Não havia qualquer possibilidade de um navio negreiro se deslocar de um porto brasileiro, seja da Bahia, do Rio de Janeiro ou de Pernambuco, sem que ele estivesse levando farinha. Então a farinha era um produto essencial, inclusive na dieta desses africanos que viriam a ser transportados para o Brasil. Para isso, era preciso ter roças enormes de farinha. Era preciso ter enormes plantações. A farinha continuou, após a independência em 1822 e a abolição da escravidão, como um produto comercial forte na Bahia. Atualmente, contudo, não vemos a farinha ressaltar nos índices comerciais como antes. Para conhecermos melhor as relações econômicas, sociais e culturais entre a farinha e a sociedade local de Cachoeira,
Vamos conhecer os nossos personagens principais, os três Raimundos. O primeiro que conhecemos foi o Raimundo Santos Lima, conhecido como Mundinho. Nasceu em 1962 em Cachoeira, reside em Laranjeiras atualmente, povoado que fica nas proximidades de Murutuba. Seu Raimundo, o Mundinho, nos recebeu em sua casa de farinha com muita alegria. Ao lado de sua esposa, Dona Leninha, conversou conosco sem deixar de fazer suas coisas. Nunca ficava parado, mexendo a farinha no forno, raspando o coco para o beiju, atiçando o fogo. Dona Leninha, receptiva e atenciosa, ajudava seu Raimundo sempre. Nos ofereceu um delicioso beiju de coco, quem vende por encomenda a uma freguesia certa. No final da visita, convidamos os dois para uma conversa. Sentados, seu Raimundo e Dona Leninha falaram de sua trajetória de vida com a farinha. Seu Raimundo falava pouco, mas era preciso. Dona Leninha sabia de muitas coisas. De boa memória, nos fez conhecer sobre aquela região e de sua relação com o comércio da farinha. Seu Raimundo ficava atento à casa de farinha. Com o forno aceso, a farinha não poderia parar. Vez ou outra levantava, ia ver como estavam as coisas e voltava. Quando perguntei sobre a importância da farinha, seu Raimundo foi direto. Para mim é tudo. Para mim é tudo, porque a gente nasceu, cresceu, casou, criou os filhos, tudo na produção da farinha. A mais ou menos 300 metros da casa de seu Raimundo, vive Raimundo de Jesus Ramos, seu primo de segundo grau. Raimundo Ramos nasceu em 1974, cachoeirano, tal como seu primo, veio de uma família de agricultores, sendo a farinha o produto central. Dos três Raimundos é o mais jovem. Em nossa visita, o encontramos ao lado de familiares e amigos, na raspagem da mandioca. A presença de várias pessoas, de crianças a idosos, é uma característica histórica que ainda continua. Conversamos sobre muitos assuntos, dentre eles a ausência de uma nova geração de produtores artesanais da farinha, que vamos abordar adiante. O terceiro Raimundo, Raimundo Ferreira Santos, nasceu em 1952, também cachoeirano, atualmente mora em Belém. Raimundo Ferreira é um homem reservado, de poucas palavras. Dos três é o mais experiente, e como os outros desde cedo esteve envolvido com a farinha. Hoje ele trabalha junto com a sua esposa, Dona Ivone, que não quis ser filmada. Conversando com ele no mercado municipal de Cachoeira, onde os três vendem sua farinha nos sábados, ele me disse as facilidades e as dificuldades que os dias de hoje trouxeram ao mercado da farinha. Por um lado, tornou mais cômodo o trabalho, com a presença de máquinas e motores. Mas a vendagem diminuiu muito. No mercado municipal, podemos ver os três juntos, lado a lado, conversam entre si e como uma diversidade de amigos fregueses. Percebemos que os compradores, em sua maioria, não são jovens. Muitos compram na mão dos Raimundos por já serem conhecidos ou amigos. Observando esse movimento, voltamos a uma questão constante na fala dos Raimundos. Não há perspectiva para uma nova geração de produtores artesanais da farinha, pois os jovens querem outros empregos, em geral nas cidades, e seu paladar também é outro, não aderindo, como gerações anteriores, ao consumo de farinha diariamente. Os Raimundos, assim, representam talvez personagens que aos poucos vão desaparecendo. Seus nomes são quase uma metáfora para a continuidade de uma prática histórica e social em esquecimento, mas que foi tão importante para a cultura brasileira. De alguma maneira, toda geração nos proporciona a experiência de sermos testemunhas de nascimentos e perdas. Nesse instante, presenciamos uma fase de transição. Gradualmente, as casas de farinha se esvaziam. Sem dúvida, a farinha continuará no cardápio baiano. Mas será que a maneira de produzi-la deixará de pertencer às mãos humanas para tornar-se etapas de fabricação industrial? Não sabemos. Talvez esse pequeno filme nos ajude a refletir sobre isso.